Muito bom dia novamente, meus caríssimos alunos aí do Camil, né? Nós vamos aqui para mais uma aula, né? E essa aula agora vai ser o que? Um aprofundamento daquilo que a gente comentou, né, na nossa última aula, que é a aula basicamente de dilatação térmica, tá? Então, a gente vai dar uma aprofundada aqui, fazendo umas questões um pouco mais sofisticadas, um pouco mais bacanas de dilatação aí também, tá? Legal, beleza. Então, vou fazer uma do AFA aí, 2009. Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é a unidade de quê, pessoal? Já vai pegando aí, ó. Isso aqui é a unidade de volume, a 20 graus Celsius. E está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Pensa comigo, eu tenho um recipiente. E eu vou encher esse recipiente, por exemplo, de água. Vamos supor que esse líquido seja água. Aí eu vou esquentar. Naturalmente, quando você vai esquentando, a água vai dilatando, mas o recipiente também dilata. Só que chega um momento que a água começa a transbordar. Dá para perceber até isso mesmo assim. Na água é até mais fácil, porque ela borbulha e dá para sacar que ele vai transbordar. E isso acontece com muitos líquidos e recipientes, né? Se você encher o recipiente todo, completo por líquido, em geral, a tendência é de que o líquido ele consiga expandir mais do que o recipiente, então ele vai transbordar. E aí surge o que ele está falando aqui, ó, dilatação aparente desse líquido em relação ao material. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse coeficiente aparente. Mas o que eu quero que vocês enxerguem no primeiro momento é que tanto o recipiente quanto o líquido eles vão dilatar. Show. Ponto. Primeiro passo. Beleza? Então vamos lá. Então analisando o sistema seria isso aqui, ó. Eu tenho um líquido. Aqui foi só para efeito mais ou menos didático aqui para vocês visualizarem bem, tá? Mas percebe que o líquido ele vai estar completamente cheio, preenchido aqui dentro do recipiente. Então, eu tenho o líquido que vai preencher todo o recipiente que tem 3.000 centímetros cúbicos de volume. E o recipiente também. E ambos vão dilatar. Por que a gente sabe que eles vão dilatar? Porque a temperatura era 20 e vai para 120, né? Então, eles vão aumentar o seu tamanho, né? Eles vão ter uma expansão. A tendência basicamente é essa. Só que nessa expansão, nesse aquecimento, a gente sabe que esse pedacinho aqui ó, vai extravasar, ou seja, vai derramar. E quem é esse pedaço que vai extravasar? 27 centímetros cúbicos de volume. Só que vê se vocês concordam comigo. Esse pedaço que extravasa, os 27 centímetros cúbicos, o que ele representa? É o tanto que o líquido dilatou, menos o tanto que o recipiente dilatou. Basicamente, no final das contas, é isso. Eu vou pegar todo o volume aqui do líquido e vou subtrair de todo o volume do recipiente, no final das contas. E essa diferença, que seria esses 27 centímetros cúbicos, vai ser justamente o que vai extravasar, né? Então, eu posso colocar isso aqui, ó. Variação do volume do líquido menos variação do volume do recipiente igual a 27. E quem é a variação do volume do líquido? Volume inicial, gama, coeficiente de dilatação volumétrico do líquido e a variação de temperatura. Mesma coisa para o recipiente. Os volumes iniciais, 3.000. E a variação de temperatura para os dois, 120 menos 20. Pronto, são essas informações que a gente tem. E a variação da dilatação, 27 centímetros cúbicos, né? Como aqui está em centímetro cúbico e aqui em centímetro cúbico, não precisamos fazer absolutamente nenhuma mudança, né, de unidade de medida aí. Legal. Agora show. 27 é o tanto de variação de volume que nós temos. Isso é igual a 3.000 vezes 100, que é basicamente o resultado dessa diminuição, né? 120 menos 20. E aqui, ó, se eu subtrair os dois, veja bem, esse termo e esse termo é comum para os dois. Então eu coloco em evidência. Vezes a subtração dos dois gamas, ó, né? Que basicamente seria o que vai sobrar dessa como é que fala? Dessa evidência. Então, essa diminuição desses dois gamas é o que a gente chama de gama aparente, de coeficiente de dilatação volumétrica aparente, né? Aparentemente, quando você bater o olho, você vai falar, cara, aparentemente, cara, caiu só o que extravasou mesmo. Só que essa aparência que a gente tem, no fundo, a raiz dela está associada com o quê? Com a subtração desses dois gamas. E isso a gente chama de gama aparente. Ponto. Então, o que ele queria, basicamente? A divisão disso aqui, ó. 27 sobre 3.000 vezes 100. Então, você pode até pegar e colocar uma equaçãozinha, né? A gente pode até colocar uma equaçãozinha aqui. Vou escrever para vocês, né?
Quando a gente falar dessa parte aqui, ó, dilatação aparente, basicamente a gente pode dizer o seguinte, que esse volumezinho que extravasa, ele é o volume inicial que você tem, isso aqui é válido, tá, para os dois caras, para o seu recipiente completamente cheio, ou seja, os dois volumes idênticos, né, do líquido, basicamente, e do nosso recipiente, vezes o gama aparente, e isso vezes a variação de temperatura, porque ambos, né, nessa nossa contabilidade aqui, ambos vão ficar basicamente com a mesma variação de temperatura. Né? Então, basicamente era isso. É uma aplicaçãozinha pura de forma, só que eu acho mais intuitivo a gente fazer basicamente por essa diminuição, né, dos dois gamas, porque a gente sabe que tem dois sistemas que estão dilatando em conjunto. Tá? E fazendo a divisão, dá isso aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, então 9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, morreu nossa primeira questão, letra B é a resposta. Certo? Legal. Questão 2. SpaceX, cadete do exército, isso aqui basicamente é o nosso carro-chefe, né? Isso aqui é o que possivelmente muitos de vocês almejam aí, né? No final desse ano, no final do ano que vem, ou seja, né? É algo muito legal e uma carreira realmente muito bonita e muito legal, né? Uma carreira muito legal mesmo aí, né? Vale bastante a pena mesmo se dedicar, ok? Um estudante de física desejando medir o coeficiente de dilatação volumétrico de uma substância líquida preenche completamente um recipiente de 400 cm3 de volume interno com a referida substância. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius e é aquecido até uma temperatura de 90. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é 4 vezes 10 a menos 5. Sabendo que houve um transbordamento de 20, o coeficiente de dilatação da substância líquida é D. Aí veja bem. Lendo a questão, dá para perceber que é um repeteco da questão anterior. Mesma coisa, inclusive o mesmo ano, olha só que legal. Né? O mesmo ano, a mesma questão, a diferença é que aqui ele pediu dilatação aparente e aqui ele pede dilatação do líquido. Por isso que eu digo para vocês que é importante vocês entenderem a raiz de onde é que veio aquele aparente. Porque aí você consegue entender, por exemplo, nesse caso, ó, da onde vem o delta, o gama basicamente aparente. Ele vem da diferença entre o gama líquido e o gama basicamente do nosso recipiente. Né? Então, basicamente um repeteco. Quem vai ser a dilatação do líquido? O volume inicial do líquido, que é 400, vezes o gama do líquido e a variação de temperatura. 90 menos 10. E o coeficiente de dilatação do líquido nos foi dado, né? Ou melhor, isso é o que a gente vai descobrir. Né? Já o do recipiente seria mesmo volume inicial, o gama agora é o gama do recipiente, dilatação, repara, cuidado com isso aqui, ó. Né? Cuidado com esse negócio aqui, ó. Ele deu a dilatação, deixa eu pegar aqui, colocar vermelhinho aqui, né? Dilatação volumétrica, né? Coeficiente de dilatação volumétrica, que já é o cara direto. Ele poderia ter dado, por exemplo, a dilatação linear, ou ele poderia ter dado a dilatação superficial. E a gente precisa saber fazer a conversão de um para outro, né? A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Vezes a variação de temperatura, que é 90 menos 10 também, né? Extravasou 20. O que é essa quantidade que extravasa? É a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente, que no caso deu 20. Como está todo mundo em centímetro cúbico, sem mudança de unidade de medida. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, olha aí que beleza. Né? Variação do volume do líquido. 400, gama do líquido, 90 menos 10, menos 400, 4 vezes 10 menos 5, 90 menos 10, isso tudo é igual a 20. Né? Então ficaria esse cara, 400, gama do líquido vezes 90 menos 10, que é 80, menos esse camarada todinho, dá 1,28. Isso tudo é igual a 20. Então 21,28 dividido, né, 400 vezes 80, 32.000, que dá esse coeficiente. 1, 2, 3, 4 casas, 6,65 vezes 10 a menos 4 vai ser o nosso gabarito. Né? Esse resultado aqui é aproximado, ok? Letra D, 6,65, 10 a menos 4. Beleza? Morreu aí. 3, 2015.
é ar. Uma chapa de cobre, já vai pensando aí. Chapa de cobre. Esse cara ele vai ter uma dimensão prioritariamente de quê? De superfície. Então, possivelmente, nós vamos falar de uma dilatação superficial, de área mesmo, cujo coeficiente de dilatação linear, e aí, olha só, nós estamos falando de uma coisa que tem dimensão de área, chapa tem dimensão de área, por exemplo, centímetros quadrados, e a gente está tratando aqui um coeficiente de dilatação linear. Então, área e linear, eles se relacionam de alguma forma. Então, já vai visualizando aí. Tem um orifício de 10 centímetros. Então, ele tem um orifício de 10 centímetros a 25 graus Celsius. Um pino, cuja área da base é 314,5 centímetros quadrados a 25 graus Celsius, é preparado para ser introduzido no orifício da chapa. Então, pensa, por exemplo, tem um avião, o cara vai pegar e vai colocar o piso do avião. Aí tem as chapas lá que ele vai colocar. E em um determinado ponto ele vai precisar de uma chapa de cobre. E ele precisa de um pino para poder, talvez, travar essa chapa. Então ele vai ter que colocar o pino, e esse pino ele vai ter que ter uma segurança, ele vai ter que dar segurança para o nosso sistema. Beleza, é preparado para ser introduzido nele. Então, dentre as opções abaixo, a temperatura da chapa em graus Celsius que torna possível a entrada do pino no orifício é. Então, essas temperaturas dá para perceber que elas são o quê? Superiores a 25, que é a temperatura inicial da chapa e, por consequência, a temperatura do orifício. E ele vai pegar um pino e vai colocar esse pino lá dentro. Certo? Vai colocar o pino lá dentro. O que dá para inferir? Que do jeito que está, ou seja, 25 graus Celsius, o pino não entra. Ele só vai entrar a uma temperatura maior que 25. Ou seja, o que eu vou ter que fazer com esse orifício? Vou ter que aumentar ele. Como é que a gente aumenta? Dilatando. Aumentando a sua temperatura. E isso a gente pode até provar matematicamente. Pensa comigo aqui. Ó. O orifício. O orifício, basicamente, ele vai ter um formato circular. Um orifício de raio, ó, 10 centímetros. Então, esse cara vai ter 10 centímetros de raio. Quem seria, basicamente, a área desse círculo? A área do círculo, basicamente, é π vezes o raio ao quadrado. E esse π vezes o raio ao quadrado, então, nesse caso, o π é 3,14. E o raio ao quadrado seria o quê? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Então, quem seria a área? 10 ao quadrado 100 vezes 3,14, 314 centímetros quadrados. 314 centímetros quadrados é a área a 25 graus Celsius. Mas a área a 25 graus Celsius da base do pino é 314,5, ou seja, não vai encaixar. Então, o que eu vou ter que fazer? Dilatar a chapa para que esse raio aumente até um certo tamanho, e nesse tamanho que ele vai aumentar, aí sim, ele vai conseguir comportar esse camarada aqui, que tem uma área de 314,5 centímetros quadrados. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que dilatar esse cara até que ele atinja essa área. Basicamente, essa é a situação do problema que está envolvido. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Quem seria a variação da área dessa chapa aí? A área inicial vezes beta vezes delta t. E o que é a variação da área? A área final menos a área inicial, que é igual a área inicial vezes 2α delta t. E aí aqui vem a observação. Ó. Lá no nosso problema, por que eu fiz isso aqui? Ó? No lugar de beta, coloquei 2α. Lá na nossa observação que a gente fez, ó, esse coeficiente é de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação linear se relaciona com o superficial dessa forma. O superficial é o dobro da linear. Menos A0 passa para lá, mais A0. E colocando o A0 em evidência, ficaria essa equaçãozinha aqui, ó, 1 mais 2α delta t. Beleza. Para que eu fiz isso? Porque as áreas finais é que tem que ser iguais. E não a variação de área. As áreas finais é que tem que ser iguais. Então, a área do pino vai ter que ser igual à área do ciclo no final das contas, depois da dilatação. Quem é a área do pino? 314,5. A área inicial do círculo, πr ao quadrado, que a gente até já calculou, que daria lá os 314. Tudo bem? Isso é 1 mais 2 vezes o alfa do círculo, vezes o delta t. Tudo bem? Beleza. Daí fica 314,5 igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado, πr ao quadrado, 1 vezes 2 vezes
o alfa do círculo, 2 vezes 10, aqui ficou faltando 2, né, pessoal? Daqui para cá o 2 sumiu, tudo bem? Então, por isso que eu estava aqui olhando, tá? Aqui ficou faltando 2. Então, esse 2 aqui vem basicamente da transformação de beta para alfa. Esse 2 vezes 10 a menos 5 é o próprio alfa mesmo do material. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é o que a gente quer saber, menos o inicial, que era 25. Então, fica isso, ó, 314,5 igual a 314, vezes 1, 314, mais 314 vezes essa galera, que é 4 vezes 10 a menos 5, T menos 25. Passa para lá, daria a variação da área, 0,5, que pode ser também, né? Você já pode vir direto para cá. Basicamente, eu já sei o tanto que ele tem que dilatar, porque inicialmente era 314 a área, e no final tem que ser 314,5, então a variação da área seria o 0,5. Você já pode tacar direto. Que seria a dilatação do cara. 314 vezes 4 vezes 10 a menos 5, vezes T menos 25. Fazendo a continha, nós temos então que T menos 25, aquela galera que está multiplicando passa dividindo, T menos 25 vai ser o resultado disso. Quando você fizer a conta, né, a temperatura aqui, basicamente aqui vai ter arredondamento, essa divisão não vai dar exata, né, não vai dar bonitinha, né? Então vai ter alguns arredondamentos e os arredondamentos que eu utilizei para fazer a conta deu 64,8. E aí a resposta mais próxima disso é os próprios 66, então vai ser a letra D de dado. Né? Ele deve ter feito alguma aproximação, né, aqui para chegar mais próximo desse 66. Mas enfim, basicamente essa é a forma que a gente utiliza para poder fazer o cálculo desse negócio aí. Beleza? Beleza. Questãozinha bacana essa daqui, né? Bem dificilzinha mesmo. E nesse sentido, tem uma questão que eu gostaria bastante de mostrar para vocês, que é uma questão legal demais da conta. Essa questão aí caiu em 2010. Esse cara aí, ó. Esse concurso de 2010 não foi o concurso, né, que os nossos queridos amigos Major Jorge e Capitão Vitor Bexiga fizeram. Mas é o concurso para ser professor de física do quadro complementar mesmo do Exército. Né? Então, você vê como é que é. É uma questão que foi cobrada a nível superior para professores que dariam aula para vocês. Né? Para vocês verem o nível, tanto que é importante mesmo tudo isso que a gente está tratando. O raio externo de uma camada esférica, cara, camada esférica, esfera. Você pensa em esfera, você já pensa em alguma coisa basicamente bem redonda, como se fosse, por exemplo, o nosso planeta, né? Bem redondinho ali, né? Ou uma bola de futebol, alguma coisa que tem realmente o quê? Volume, né? Unidade de volume, ok? Então, legal. Se é uma camada esférica, basicamente é alguma coisa basicamente em formato de esfera, que é alguma coisa que tem volume. Possivelmente nós vamos falar então de dilatação volumétrica. E a sua espessura é 0,5 centímetros. Né? Então, como é que seria isso? Seria basicamente como se fosse uma bola de futebol mesmo. Se você abrir a bola de futebol, você vai ver que tem uma câmara de ar lá dentro. Né? Então, a bola de futebol está grudada numa câmara que tem uma certa espessura. Então, ele tem o raio externo e tem o raio interno também. Legal. E lá dentro tem ar, né? Ou vácuo, sei lá, alguma coisa, né? Essa camada esférica que a gente não sabe o que é, tem lá dentro. Quando está a temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material da esfera é 10 a menos 5 sobre graus Celsius. Considerando π igual a 3 e que a temperatura aumenta para 120, o volume da cavidade da esfera é. Então, a situação seria mais ou menos essa. Ó. Tem uma esfera que tem um raio externo e tenho aqui basicamente um raio interno. E tem essa camadinha. Essa camada aqui, ó, ele está falando que tem um volume de 0,5, ou melhor, tem um comprimento de 0,5, né, uma espessura de 0,5. Tá? Então, o raio externo, ele me afirma que esse cara aqui, ele vale 1,5 centímetros. E a espessura, ou seja, esse comprimentozinho aqui, ó, tem 0,5 centímetros. Bom, se o raio externo tem 1,5 centímetros e essa espessurazinha tem 0,5, né? Então a gente já pode afirmar com certeza qual o tamanho desse raio interno. Que seria 1,5 seria o raio externo todo, menos 0,5 que seria essa espessurazinha aqui. Ou seja, quem é o raio interno? 1 centímetro. Agora, o que vai dilatar? Né? Tudo basicamente vai dilatar. Só que
Esse cara, esse pedacinho aqui, é o que a gente sabe a respeito. Porque nos foi dado, olha só o que nos foi dado, ó, o coeficiente de dilatação do material da esfera, ou seja, do material dessa camadinha da esfera, que é o que a gente sabe. Então nós vamos ter que trabalhar com ela, que é basicamente o que a gente está sabendo, né? Então, o que vai sofrer dilatação? Será a camada representada justamente por essa diferençazinha que a gente acabou de fazer, ou seja, essa camada de meio centímetro, né? Vai ser representada pelo raio externo menos o raio interno. Se é uma esfera, a gente fala de volume, então a dilatação é volumétrica, ou seja, ΔV igual a V0 vezes gama ΔT. Essa vai ser a nossa dilatação. Tudo bem? Agora, quem é que vai sofrer dilatação? Esse volumezinho inicial que vai sofrer dilatação é o volumezinho dessa camadinha esférica aqui. E aí a gente vai dizer então que a variação de volume é o volume da parte externa menos o volume da parte interna, né? Daí, esse volumezinho aqui é o que vai sofrer dilatação, né? E esse volume é calculado como sendo o volume externo menos o volume interno. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Agora, a parte que vai dilatar é essa daqui, ó. É essa daqui, sob esse coeficiente gama, mantendo-se uma determinada variação de temperatura. Se eu separar esses dois termos, vai ficar assim, ó. Esse cara multiplica esse, e esse cara multiplica esse. Agora, olha só que legal. Olha só o que surgiu aqui no final das contas. A variação do volume, o que vai dilatar, basicamente é o volume externo menos o volume interno. Certo? Então, eu não preciso saber de quem é esse material aqui dentro, né? No final das contas, eu vou precisar saber basicamente quem é a parte realmente que vai dilatar desse nosso sistema, né? Então, a gente pode dizer que a parte interna, que é o que a gente quer saber, qual vai ser o volume que essa parte interna no final das contas vai ter, eu posso calcular simplesmente só essa primeira parte aqui, ó, ou melhor, só essa segunda parte. Analisar só esse trechinho aqui, que é o que ele nos pede. Né? Olhando lá o problema, ó, o que ele pede para a gente é a cavidade da esfera, ou seja, a parte interna, o volume dessa parte internazinha. Para quanto que ele vai? O que vai acontecer com ele? Né? E aí a gente pode calcular simplesmente só a parte interna, utilizar só o que acontece internamente. Então a variação do volume interno vai ser 4/3 de πr ao cubo vezes gama ΔT. Né? E vai ficar assim, ó, 4/3 de πr ao cubo. Né? A parte interna a gente sabe que tinha um raio 1. Né? O π ele pediu para aproximar. Né? O π ele disse que é aproximadamente igual a 3. Né? Voltando lá, ó. O π ele diz que é para aproximar igual a 3. E esse coeficiente mais um aqui, ó. Mais um cuidado, ó. O coeficiente de dilatação é linear. E nós estamos falando aqui de uma esfera. E essa esfera tem o quê? Volume, sei lá, centímetro cúbico. E esse cara linear está associado com uma coisa que é centímetro. Então nós vamos ter que fazer a conversão de um para outro aí. Né? Beleza. Daí vai ficar assim então, ó. Variação do volume, 4/3 de π, que é para aproximar igual a 3. O raio é 1. E o gama é o triplo do alfa. Né? O gama é o triplo do alfa. Esse é o x aqui, basicamente, para a gente não errar. Né? E o alfa seria 1, né, vezes 10 menos 5. Então, 3 vezes 10 menos 5 vezes a variação de temperatura, 120 menos 20. Essa variaçãozinha de volume, então, 0,012 centímetros cúbicos. O volume inicial era 4/3 de πr ao cubo, que é 4 centímetros cúbicos. E o volume final, então, vai ser o que eu tinha no início, mais o tanto que dilatou, 4,0012 centímetros cúbicos. Para transformar de centímetro cúbico, né, de centímetro cúbico para metro cúbico, como é que a gente faz essa transformação? Até mesmo trabalhando naquela ideia de conversão de unidade de medida, que é algo fundamental. De centímetro para metro, ó, o centímetro é o centésimo do metro, ou seja, 10 a menos 2 do metro. Só que aqui é cúbico, ou seja, eu vou ter que pegar esse 10 a menos 2 e elevar ao cubo. Ou seja, 10 elevado a menos 6. 2 vezes 3, 6. Então seria, esse cara em metro cúbico seria esse valorzão vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. O que nos dá o gabarito da questão, que é a letra C de casa. Né? 4,0012 centímetros cúbicos ou
4,00, né, que ficou faltando um 0, 12, vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, beleza? E aí, basicamente, é isso aí, né? Bom, uma questãozinha bem bacana, bem legalzinha pra gente fazer agora é uma do ITA, 2019, bem recente, tá? Diz assim, ó, no ambiente controlado, o período de um pêndulo simples é medido a uma temperatura T. Sendo α igual a 2 vezes 10 a menos 4, o coeficiente de dilatação linear do fio do pêndulo, e considerando a aproximação binomial, 1 mais x elevado a n aproximadamente igual a 1 mais nx, para o módulo de x menor, muito menor que 1. Né? Esses dois negocinhos aqui quer dizer que é muito menor. Pode-se dizer que, com o aumento de 10 graus Celsius, o período do pêndulo, aí tem aqui. Antigamente, os relógios lá, isso aqui remonta a muitos anos atrás mesmo, tá? Os relógios eles eram feitos desse jeito aqui, ó. Você tem aqui a marcação de horas, analogicamente mesmo, e você tem esse negocinho aqui, esse pêndulo. Esse camarada aqui, o que ele faria? Ele faz? Ele fica oscilando. Ele fica oscilando em torno da posição de equilíbrio, né? Essa oscilação aqui é uma oscilação chamada de oscilação pendular. Oscilação de pêndulo mesmo, tá? Então esse cara aqui fica pendulando, ó, de um lado para outro. Né? Deixando de um desenho, fazendo um desenho, seria mais ou menos isso aqui, ó. Um fio com uma bolinha. Aí essa bolinha vai ser trazida até uma determinada posição e esse cara vai ficar aqui, ó, oscilando em torno da posição de equilíbrio. O tempo que ele leva para sair desse ponto, fazer uma oscilação completa e retornar novamente a esse ponto, é chamado de período, tá? E a partir desse período, a gente conseguia medir as horas. Como assim? Pô, sei lá, o período era 1 segundo. A cada 1 segundo, ele vinha e mexia, por exemplo, o ponteiro dos segundos. Então, de 1 em 1 segundo ele fazia vai, volta, e aí nesse vai e volta ele mexia o ponteiro para vir para cá. Mexia o ponteiro, mexia o ponteiro, mexia o ponteiro. Né? Beleza. E com isso a gente media tempo. A gente pode medir a partir do período do pêndulo, medir o tempo em horas, por exemplo. Certo? Legal. O período do pêndulo, né, esse tempo de vai e volta, ele vai ser visto lá no terceiro trimestre, tá? Vocês vão ver por que é isso aqui, que a gente vai colocar agora, né? Mas essa equaçãozinha aqui dá pra gente demonstrar que o período do pêndulo, ele é 2π vezes a raiz do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade, ou seja, o comprimento do pêndulo, ele influencia diretamente no período que esse pêndulo vai ter. Né? Então, relógios menores teriam comprimentos de pêndulos menores e períodos menores. Relógios maiores, comprimentos maiores. Certo? E o G é a aceleração gravitacional. Legal. Opa. Daí o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai dilatar. Né? Ele vai aumentar a temperatura ou vai diminuir. Também ele pode contrair. Né? Por exemplo, quando esfria, no período de inverno ele vai esfriar, então ele vai ter uma diminuição de comprimento. E no verão ele vai aumentar a temperatura, então ele vai basicamente sofrer um aumento de comprimento. E aqui, ele está dizendo que vai ter um aumento de 10 graus Celsius na temperatura. Ó. Então, aumento de 10 graus Celsius na temperatura. O que é isso aqui? É a própria variação de temperatura. Se vai ter variação de temperatura, vai ter dilatação do fio do pêndulo. E o fio do pêndulo, ele tem o quê? Basicamente, esse fio do pêndulo ele tem comprimento. Então, ele vai sofrer uma dilatação de comprimento, uma dilatação linear. Certo? Se ele vai sofrer essa dilatação, vai ter alteração no comprimento e, por consequência, vai ter alteração no período. Então, a gente pode dizer que tem um período inicial e um período final, depois desse sofrimento de dilatação. Então, quem é o período inicial? 2π vezes raiz do comprimento inicial sobre a gravidade. E o final, 2π raiz de comprimento final sobre a gravidade. Quem é o comprimento final? Comprimento após essa dilatação nos 10 graus Celsius. E aí esse comprimento final pode ser calculado pela equaçãozinha da dilatação. L0 vezes 1 mais alfa delta T. Então, eu vou pegar esse terminho da dilatação e vou jogar aqui, ó, para a gente poder calcular quem é esse período no final das contas. Né? Então ficaria assim, período no final, 2π raiz de L sobre G, 2π vezes L0 que multiplica 1 mais alfa delta T. E aí, a gente pode separar essa raiz. Ó. Eu posso pegar esse L0 sobre G, separar numa raiz, e esse 1 mais alfa delta T separar em outra raiz. Esse termo aqui, se você lembrar, é o próprio período inicial. Então, o período final ele vai ser o período inicial vezes a raiz de 1 mais alfa delta T.
Alfa, ele deu 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura a gente sabe que é 10 porque ele teve um aumento de 10 graus Celsius. Então quem é que vai ser o período? Período final, ou melhor, período inicial, raiz de 1 mais 0,002, que é a multiplicação desse cara aqui. Agora, 1 mais 0,002, raiz disso, você concorda que é 1 mais 0,002 elevado a meio? E esse termo aqui, ó, compara esse termo aqui. Compara esse termo com essa expansão binomial que ele deu aqui, ó. 1 mais x. Então, esse cara aqui, ó, representaria o x elevado a meio, que seria basicamente o nosso expoentezinho aí. Agora, 0,002, você concorda comigo que esse cara, o módulo dele, né, ele é muito menor que 1? Sem dúvida alguma, é muito menor que 1. Se você dividir, ó, 1 dividido por 0,002, né, faz essa divisão, você vai ver que vai dar quanto? Né, então seria 2 vezes 10 a menos 3, 1 dividido 0,5, 50, né? 50, se eu não estou enganado. 50 vezes menor. Né? Ou o 1 é 50 vezes maior que esse cara. Então, realmente, ele é muito menor mesmo. Pega dinheiro. Você tem R$1.000. O outro tem 50 vezes mais que você, 50 mil. O cara compra um carro bom e você compra um Fusca. Né? Ou talvez nem compre, né? Se bobear, do jeito que as coisas estão hoje. Né? Então, sim, realmente é muito menor. É muito menor. Beleza? Opa. Vamos voltar lá, pessoal. Foi mal aí, desculpa aí. Foi sem querer, querendo, né? Chaves, infelizmente a gente não tem mais, né? Era muito legal, muito bacana mesmo. Fez muito parte aí da minha infância, né? Mas foi sem querer, pessoal. Fora brincadeira aí, foi realmente sem querer aí. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Que beleza. Meu computador tá bem lento, cara, também. Ele tá... Alguma coisa está acontecendo, cara, nesse computador. Preciso, talvez, ali dar uma formatada nele, né? Dar uma formatada nele. Vamos lá. Ok, beleza. Então, pessoal, é muito menor, né? 50 vezes menor. Daí, como ele é muito menor, ó, o x muito menor, a gente pode fazer essa expansão. Então, ficaria 1. No lugar disso aqui, eu posso colocar aproximadamente igual a 1 mais n, que é meio, vezes o x, que é 0,002. Pronto, então seria t0 vezes 1, t0 mais essa divisão, 0,001, que é a mesma coisa que 0,1%, ou seja, o aumento de 0,1%. E aí, basicamente, fechou essa nossa questão. Mais uma, né, que seria ali a questão do ITA, questão bem bacana mesmo, bem legal, né? Que diz assim, um pêndulo simples, mesmo esquema, é composto por uma massa presa a um fio metálico de peso desprezível. A figura registra medidas de tempo em segundos para 10 oscilações completas e seguidas do pêndulo ocorrida ao longo das horas do dia T. Considerando que nesse dia houve uma variação térmica de 20 graus Celsius, assinale o valor do coeficiente de dilatação térmica do fio deste pêndulo. Então, olha aí que beleza. Tá aí, ó. Temperatura em segundos, ou melhor, tempo em segundos, né, para 10 oscilações. E aqui os dias, o tempo em horas, né, do dia. 0 horas, 6 horas, 12 horas, 18, 24. Né? Então, meia-noite, 0 hora, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, e assim por diante. Né? Beleza. Daí, se a gente pegar os valores, ó, esse cara aqui, 80,3 é 80,3 segundos para 10 oscilações à meia-noite. Às 6 da manhã, eu tenho 80 segundos para 10 oscilações, nesse momento, 6 horas da manhã. Mesma coisa aqui, 80,5 seria aqui, por exemplo, às 15 horas, né? Ou até mesmo as próprias 18 horas também. Né? 80,5 segundos para 10 oscilações às 12 horas. Só que ele falou aqui num termo chamado variação térmica. E a variação térmica de 20 graus Celsius. Beleza? 20 graus Celsius de
variação térmica aí. Essa diferença de período está associada com aquela dilatação, né, do pêndulozinho, que altera o período, e isso vai acontecendo ao longo do dia. Ó. De madrugada vai esfriando, e durante o dia a temperatura vai aumentando. Até que chega ali depois das 8 horas, a temperatura diminui novamente. Né? Natural, isso é o que acontece em geral. E essa variação térmica total. Ou seja, a gente está falando aqui de uma máxima variação. Né? Então, vou pegar os dois termos aqui. O menor e o maior. Tá? Pegando o menor e o maior, a gente teria isso aqui. Ó. Inicialmente, período inicial. Finalmente, um período final. E o comprimento final seria aquele mesmo que a gente acabou de fazer naquela questão anterior. Tá? Legal. Então, inicialmente, eu vou pegar esse termo, esse cara aqui de baixo. Ó. 80 segundos para 10 oscilações. Ou seja, quem é o período? 8 segundos, que é o tempo de uma oscilação só. Então, ficaria 8 igual a 2π raiz de L0 sobre G. E no final, vou pegar esse termo final aqui, ó, 8,05, né, que seria o período de uma oscilação só. Isso é 2π vezes a raiz de L0, 1 mais alfa vezes 20, né, que seria essa variação de temperatura total. Né? Legal. Dividindo as duas equações, ficaria assim, ó, 2π vai embora com 2π, né? E aí eu vou levar ao quadrado, ficaria 8 ao quadrado, 8,05 ao quadrado. Por que eu levo ao quadrado? Porque a raiz some. Aí fica ali L0 sobre G, aqui fica ali L0 sobre G, só que vezes esse termo. O L0 sobre G vai embora com L0 sobre G. Sobra então isso, ó, 8 ao quadrado, 64, vezes esse termo todo. Isso é igual a 8,05 ao quadrado, que dá esse camarada, vezes 1. 64 mais 64 vezes alfa, 20, dá esse termo. Então, quem seria o alfa? É esse valorzinho aqui, ó, 6,3 vezes 10 a menos 4. Que daria como mais perto a letra C, que seria o nosso gabarito. Beleza? Passei rápido, mas é porque basicamente é um repeteco da questão anterior. Depois você pode até tentar fazer, né, direitinho, bonitinho, passo a passo, que você vai ver que vai dar, né, esse nosso resultado aí. Beleza? Show de bola? Legal demais, pessoal. Legal demais. E a última, pra vocês verem aí, Corpo de Bombeiro Militar do DF, soldado, né? Mesma questão lá que a gente fez inicialmente, tanto do Alfa quanto da SpaceX. Caiu aqui no Corpo de Bombeiro Militar do DF, no último concurso para soldado, né? Na manutenção de aeronaves aí. Um recipiente de vidro com capacidade de 1000 ml está completamente cheio com um certo líquido, que o coeficiente de dilatação linear do vidro é 2 vezes 10 a menos 5. E o de dilatação volumétrica do líquido, 1,8 vezes 10 a menos 4. Cuidado aqui, ó. Dilatação linear do vidro, dilatação volumétrica do líquido. Né? Então, tem que tomar cuidado aí nessas conversões. Qual deve ser o aumento da temperatura do conjunto recipiente mais líquido para que 9 milímetros do líquido extravase? Então, de novo, extravamento, sei lá como é que fala, é de líquido, né? Derramamento de líquido ali. Variação do volume do líquido menos variação do volume do recipiente, isso é igual a esse tanto que variou. Né? Então, tente sozinho. Qualquer dúvida, procure a gente, né? Procure o fórum, né? Entre em contato com a gente que a gente tira a dúvida de vocês aí. Mas, entendeu a questão 1, entendeu a questão 2, você faz essa questão 7 com tranquilidade. E mais as conversões de unidade de medida que tem que fazer nesse caso aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado, né, por mais uma aulinha aí, certo? Agradeço demais e desculpa aí